acabou de começar, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar prosseguimento, né? Aliás, vou começar a nossa aula. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, tá? Eu sou a professora Mitier, vou me apresentar a vocês. E a temática do nosso mini curso fala a respeito de duas temáticas centrais, tá? Primeira temática, a gente fala sobre comportamento. Por que a gente fala de comportamento? Porque ninguém consome nada, tá, que não seja motivado por alguma coisa. Então, por que é que as pessoas, por exemplo, compram um celular? Não é só para falar o telefone, tá? As pessoas compram um celular, por exemplo, pensando em melhores fotos, pensando aí em vários critérios que podem ou não trazer mais satisfação, mais felicidade, tá? Tairine acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Tairine. E o caso é, dependendo de como nós nos comportamos ou de como nós somos, o nosso comportamento financeiro vai ser ou um ou outro. Isso é muito bom e isso pode também ser muito ruim, dependendo do jeito como nós somos constituídos, tá? Vou entrar nesse mérito de forma mais aprofundada daqui a pouco, tá? Bom, essa sou eu. Eu me formei na Federal do Mato Grosso do Sul, fiz mestrado e doutorado na FED Ribeirão, na Faculdade de Administração da USP aqui de Ribeirão Preto. Trabalho há mais ou menos 15 anos com gestão de pessoas, especialmente, tá? Com recrutamento e seleção de pessoas. Há alguns anos eu tenho dedicação exclusiva na universidade, então eu parei com as atividades de consultoria, mas eu continuo bastante ligado ao mercado, participando de eventos, tá? Esse é meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar, e aí está o meu link Lattes. E, ó, não precisa, gente, eu vou repetir isso, tá? Não precisam ficar desesperados, procurando anotar, fazer print de slide, porque eu vou mandar tudo para vocês, tá? Então, agora, eu acho que é legal vocês prestarem atenção, verem se tem alguma coisa que não foi bem compreendida, sabe? Não precisa ficar no atropelo para ficar copiando coisa, tá? Vou mandar tudo para vocês depois. Bom, então, primeira coisa que a gente fala quando a gente está falando de comportamento de consumo e planejamento financeiro é o seguinte: o ser humano, ele é uma máquina de desejo. O ser humano, ele toda hora quer uma coisa diferente. Toda hora tem novos desejos, toda hora tem novas coisas, né? Vocês todos estão aí assistindo e eu sou capaz de apostar alguma coisa com vocês, como que hoje mesmo, vocês não, hoje ou no máximo ontem, vocês estavam assim: nossa, mas eu preciso comprar X. Nossa, eu preciso comprar Y, né? Seja um tênis, seja uma roupa, seja um celular, seja um relógio, seja um carro, seja, né? Não significa que você vai de fato comprar, mas significa que pelo menos a vontade você teve, né? E aí, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho agendinhas cheias de coisas que eu quero comprar, tá? O motivo pelo qual eu tenho interesse por essa temática é precisamente porque se o meu cartão de crédito falasse, ele seguramente me daria tchau a toda hora, tá? As pessoas, elas querem cada vez mais entender sobre como funciona o dinheiro, mas as pessoas muitas vezes se esquecem que tão importante quanto você saber gerenciar o dinheiro é você se entender para que você saiba o que fazer com o dinheiro, entendeu? Ou seja, se você é uma pessoa que hoje não tem um pouquinho de controle próprio, você acaba assumindo más escolhas financeiras. E tem uma coisa também que é muito crucial, que é a seguinte: nós todos temos objetivos de futuro, tá? Então, nós estamos agora em um grupo de 17 pessoas. Então, por exemplo, a Natália que está aqui, a Natália acabou de entrar. Vamos supor que ela fale assim: puxa vida, o meu sonho é, daqui a 20 anos, fazer um mochilão para a Itália, né? Ou então, a Monique fala assim: olha, meu sonho é daqui a 15 anos ter uma casa própria. Ou então, o Jorginho pega e fala assim: olha, o meu sonho daqui a 15 anos é ter todos os equipamentos e montar uma super produtora de vídeos, né? Isso tudo é muito legal? Lógico que é. Mas o caso é que se a gente, de alguma forma, não consegue equilibrar emoção com sonho ou com essa expectativa futura,
a nossa propensão é não chegar lá nunca, né? E aí eu vou falar de algumas coisas um pouco chatas com vocês. Todos vocês conhecem alguém, algum tio, alguma tia, algum vô, alguma avó, alguém um pouquinho mais velho, tá? Que toda festa de fim de ano pega e fala assim: ah, mas que quando eu era mais novo, eu deveria ter feito isso. Ah, quando eu era mais nova, eu deveria ter feito aquilo. O que acontece? As pessoas, no geral, elas têm muitos sonhos, mas muitas vezes elas se perdem na roda da vida, acabam não priorizando e acabam não dando passos importantes para alcançar seus sonhos. E quando a gente vê, o tempo passou, tá? Então, por isso, é importante que já agora você aprenda técnicas de autocontrole de planejamento para que vocês não passem por essa sensação horrível de que a vida atropelou, tá? Então, ó, primeiro ponto que a gente precisa estabelecer aqui é o seguinte: eu não vou tratar o dinheiro como sendo a causa única de todos os males do mundo, tá? Primeiro, porque o dinheiro, assim como o poder, ele por si só é um estímulo neutro. O que faz o dinheiro ser bom ou ruim, ou o que faz o poder ser bom ou ruim, não é ele por si só. O que faz o poder ou o dinheiro serem ruins é o uso que você faz disso, tá? Então, aqui, a gente vai estar tratando o dinheiro como meio para você conseguir algo, tá? Eu não vou ficar aqui falando para vocês técnicas de como juntar mais, como economizar, porque tudo isso, se você não tem um objetivo, não vale nada, tá? É aquela história, se você fala assim, Wesley, por exemplo, eu quero juntar dinheiro, beleza, mas para quê? Entendeu? Você está querendo juntar uma grana para estabilidade financeira, para comprar uma casa, para comprar um carro, né? Para se preservar de perrengues futuros, né? Então, não adianta você juntar por juntar, você precisa ter um objetivo, tá? Isso porque tudo que a gente vai pensar, em linhas gerais, custa. O dinheiro, ele é um ponto central na sociedade, tá? E isso é um estímulo neutro, ou seja, a rigor não é nem bom e nem ruim. Por quê? Sem dinheiro não tem troca. Então, vou dar um exemplo bem besta, tá? Vamos supor, né? E aí, vamos supor um fato real. A Rafaela, que está aqui me escutando, a Rafa, ela é sobrinha da tia Lu, que tem uma cantina maravilhosa que vende comidinhas incríveis, tá? Em uma sociedade como a gente vive, todo mundo precisa de um supermercado para comprar alimentos, ou de um restaurante, ou de uma cantina, porque é muito difícil alguém, por exemplo, confeccionar todas as roupas que vai usar. É muito difícil alguém fazer a casa onde vai morar, alguém confeccionar o carro que irá utilizar, construir, por exemplo, a estação elétrica que vai precisar para ter energia. Nós todos, enquanto espécie, nós existimos e sobrevivemos à evolução porque nós desenvolvemos a habilidade única de trabalho conjunto, ou seja, a espécie humana se tornou dominante do planeta precisamente porque a gente aprendeu a dividir tarefas, tá? Antigamente, por exemplo, eu cultivava galinhas, o Gabriel cultivava, sei lá, porquinhos, a gente trocava galinha por porco e beleza. Hoje em dia, não. Toda essa relação de troca é intermediada por dinheiro, né? E é assim, gente, desde sempre. Existem primeiro trocas de posses e depois trocas de dinheiro, troca de recursos. Qual que é a questão? É que com o passar dos anos, você aprender a ver como é que o dinheiro funciona mudou muito, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui aberta. A tia Helena está aqui. Oi, tia Helena. Então, deixa eu parar para pensar. Quantos de vocês hoje têm mais de 30 anos? Tem eu? Quem mais tem mais de 30 anos aí, gente? Mais alguém? Tenho. A Thaísa também tem. Mais alguém, gente? Pode escrever, pode falar. Tem o Jorginho. É o Jorginho mesmo. Oi, Jorginho. Tem o Jorginho, a tia Helena. Bom, temos aqui, até o presente momento, 4 pessoas com mais de 30 anos. A Sandra está aqui falando que tem mais de 30 anos. Por que eu estou perguntando essa questão da idade? Por um motivo muito simples. Gente, no começo dos anos 90, tá? Vamos pegar aí 90, 91.
O que era um baita investimento? Você pegar sua grana e botar na poupança. Rendia horrores, a galera ganhava dinheiro com isso, tá? Por quê? A gente tinha um troço que chama inflação. Quanto maior a inflação, mais o dinheiro rende na poupança, tá? Hoje em dia, ninguém que mexe com dinheiro fala, ponha dinheiro na poupança. Ninguém fala isso. Por quê, gente? Porque a poupança já não rende mais nada. Hoje os investimentos são outros. Então, assim como o mundo mudou, o jeito como a gente gerencia o dinheiro mudou também. Então, hoje, as coisas são mais complexas do que eram há 30 anos atrás. Outro exemplo besta, né? Aqui nós temos 4 pessoas com mais de 30 anos. E eu vou falar uma coisa que acontecia na minha geração, e eu tenho certeza que acontece na geração de vocês também, tá? Até mais ou menos 2000, todo mundo que se formava, fazia uma faculdade, assim, a família ficava sossegada, porque, formou, vai arrumar emprego. Até 2000 era verdade? Era, porque tinha muita pouca gente formada, muita pouca gente mesmo, tá? De 2000 para cá, o que acontece? Um monte de gente se forma e por causa disso, é certeza que a pessoa formada vai conseguir trabalho, vai conseguir emprego? Não, porque tem menos emprego do que gente procurando vaga. Mas o que acontece? Os pais de vocês têm a minha idade, mais ou menos. Então, os pais de vocês ficam com aquela pressão de, olha, você formou, vai ter trabalho, vai ter emprego, e às vezes a gente não vai. E não é porque vocês sejam preguiçosos, não é porque vocês sejam bobos ou porque vocês sejam menos competentes. É porque o mundo mudou, tá? E o que isso tudo que eu tô falando com vocês tem a ver com dinheiro? Gente, emprego vai te trazer dinheiro. Você entender como o dinheiro funciona vai te trazer mais dinheiro, tá? E principalmente, a gente chegou a um ponto em que não adianta só você juntar, você tem que saber investir. O que significa isso? Significa o seguinte: economia é quando você deixa de gastar algo para juntar o dinheiro, tá? Então, eu deixei de comprar meu celular. Então, eu deixei de gastar R$ 1.300. Isso é economia. O que é investimento? É quando o dinheiro que você deixou de gastar vai trabalhar por você. Ou seja, esse dinheiro não vai mais valer R$ 1.300, ele vai passar a valer R$ 1.400, tá? É quando você, sem trabalhar, você põe o dinheiro para trabalhar por você, tá? Então, tem diferença. Não adianta só economizar. Você precisa também aprender a investir, né? Então, é por isso que eu também estou aqui. Hoje, ainda, muita gente fala que poupança é um jeito de investir, gente, já não é mais. Poupança era válida quando eu era criança. Hoje em dia, existem outras modalidades. E qual que é o problema? A população brasileira não é formada para falar sobre dinheiro. Dentro de casa, a gente não conversa sobre dinheiro, né? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém, alguma vez na vida, já perguntou para vocês assim na lata? Oh, você ganha quanto? Já aconteceu com vocês? Alguém chegar e perguntar do nada, quanto você ganha? O Wesley está falando que não, a Natália está falando que sim, né? Monique também, a Sandra também, o Felipe também, né? A Rafa também, o Gabriel também. E aí, gente, a Tairine tá falando que com ela não. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. O Jorginho quer falar. Fala, Jorginho. Você levantou a mão de alegre. Na verdade, era para falar que já me perguntaram, sim, quanto que eu ganho na lata. E você achou isso grosseiro? Porque, particularmente, eu acho. E você? Bom, eu não sei se ele vai falar ainda, mas se você for falar, Jorge, só liga o microfone e fala, tá? A Tairine está falando que nunca perguntaram para ela, mas ela já perguntou. E, Tairine, você não está 100% errada. E calma que eu vou te explicar o porquê disso, tá? Monique está falando que ela acha desnecessário perguntar o quanto ganha, ela desconversa. Por que eu perguntei isso? Pelo seguinte, aqui no Brasil, por inúmeros motivos, tá? É até uma questão de segurança.
a gente não fala muito sobre o quanto ganha. E, inclusive, quando perguntam para a gente fica desconfortável. Em Minas Gerais, porque nós não somos criados, nós não somos ensinados a falar sobre dinheiro, como ele funciona. Tem problema isso? Tem. Sabe por quê? Vamos supor, por exemplo, o Gabriel, eu sempre brinco com ele, mas eu acho que é uma verdade, né? O Gabriel tá aí, ele tá me assistindo, ele é um aluno muito querido, muito inteligente. Vamos supor que o Gabriel, ele tenha os sonhados 5 filhos dele, tá? Se o Gabriel não falar com os filhos, olha, a gente tem tanto por mês para gastar, quanto vai para passeio, quanto vai para roupa, quanto vai para aluguel, quanto vai para carro, as crianças crescem com a falsa sensação de que o papai Gabriel é sócio do Bill Gates e tem um monte de dinheiro, tá? Então, a gente precisa aprender a falar de dinheiro com a família, tá? A gente precisa, porque se a gente não aprende, a gente também não ensina, tá? E isso é uma coisa que a sociedade brasileira não faz, a gente não fala de dinheiro. Inclusive, comportamentos assim de precaução financeira são mal vistos. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguém que é mão de vaca, alguém que é sovina. Então, comportamentos assim de você economizar são mais mal vistos do que alguém que se endivida à toa, do que alguém que gasta compulsivamente, tá? Então, tem coisas que a nossa sociedade vê de uma forma positiva, coisas que não são legais, na verdade, né? A Tairine está aqui falando que com pessoas próximas ela já perguntou, né? Pessoas que conseguem juntar alguma reserva. Gabriel está aqui falando que 5 filhos é muito, Gabriel. Bicho. Desde o primeiro ano de faculdade eu sei que você vai ter uns 5, 6, vou continuar nessa. A Nath está aqui falando que os pais dela só começaram a falar de dinheiro depois que ela fez 18. E, Nath, seus pais ainda falaram. A maioria das pessoas nunca tem esse tipo de conversa. E a Tairine está falando que, na realidade, ela tem tios com mais de 4 filhos. E, gente, ensinar a criança a lidar com dinheiro é quase como uma herança genética, tá? Quando o pai e a mãe capacitam a criança, os seus descendentes, a lidarem bem com dinheiro, é quase como uma herança, tá? Então, é algo a ser cultivado. E o caso é, gente, por que eu perguntei isso tudo para vocês? Que o nível de educação financeira da população não acompanhou isso. O que a gente vê? Muitas pessoas muito jovens endividadas. A gente vê a população que, por exemplo, não consegue entender que parcelas de R$ 30 em R$ 30 você fica devendo 3 mil. Você vê pessoas, né, que nem... Eu já contei essa história alguma vez em algum curso que eu dei, que o motivo pelo qual eu montei um curso como esse é que eu tive um aluno de 21 anos que já devia R$ 30 mil para o banco em cartão de crédito. Isso, menino, morando com o pai, morando com a mãe, de bobeira. Deixou passar o dia de pagar o boleto e foi enrolando de dívida com dívida, quando foi ver, estava devendo 30 mil. O caso é que sem educação financeira e sem educação financeira dentro de casa, as pessoas estão se endividando e criando buracos imensos, né? Tem uma série da Netflix que está passando agora que se chama Round Six, que, em linhas gerais, é um tanto de gente endividada, tá? Que se submete a coisas assim indizíveis porque perceberam que nessa encarnação não vão dar conta de pagar tudo que devem, né? Jorginho está aqui falando que ele fala com os filhos dele, mas não é bom para lidar com isso. A gente vai ver algumas técnicas aqui, Jorge. Acho que vai dar certo para você. A Rafa está aqui perguntando, quando os pais são mais mão fechados, os filhos também tendem a ser? Se os filhos entendem os motivos pelos quais os pais são mão fechada, sim. Ou seja, se os pais são mão fechada, mas tem algum tipo de benefício para a família, é tranquilo. Caso não, caso seja só essa loucura de juntar, não botem a mão no fogo, tá? E o Felipe está aqui falando que na casa dele é ele que administra o dinheiro. Então, Felipe, se você for uma pessoa controlada financeiramente, há grande chance de vocês conseguirem juntar patrimônio, tá? Vamos ver aqui, gente, alguns casos bizarros de gente absolutamente louca que conseguiu queimar tudo, né? Bom, aí tem o Belo, o pagodeiro, do lado com, acho que o Tiaguinho, aquele outro pagodeiro, né? Então, tava ali o Belo festando,
sempre bebendo, curtindo a vida. E aí o Denilson, jogador de futebol, tá aí festando, mas falta pagar quem deve. Para quem não sabe, o Denilson esse pagodeiro tá devendo não sei quantos milhões para o Denilson, que ele é jogador, tá? Outro caso estranho. Temos aqui, olha só, naqueles grupos de compra e venda de cidade. Alguém com 2 ingressos do baile do Denis para vender, embaixo o comentário da mãe da criança. Pagar primeiro a pensão do seu filho, depois você compra ingresso para show. Quantos casos já não ouviram por aí da pessoa que fala que não tem dinheiro para cuidar dos filhos e torra aí com besteira? Gente, isso aí eu sinto ódio. Ódio mortal, sinceramente. Outro post. Cláudia Leite, para quem não sabia disso, teve bens bloqueados aqui no Brasil por causa de dívida com o Ministério da Cultura. Ela mora nos Estados Unidos, em parte por causa disso, tá? E isso já faz um tempo, tá? O que mais que a gente tem aqui? O Ike Batista, o ex-cara mais rico do país. Ostentação é incompatível com dívidas. No caso do Ike, os filhos do Ike Batista gastavam 30 mil reais por noite em festa. Né? E o pessoal falava, gente, o cara tá falando que não tem dinheiro para pagar as dívidas dos filhos, estão gastando 30 mil, e no final das contas tudo isso foi levantado ali pelos credores, tá? O Nicolas Cage, aquele ator super bacana, ele era milionário, hoje em dia ele come em restaurante de prato feito, mora num apartamento super pequenininho porque ele quebrou, até por isso ele tem pego um monte de filme ruim, porque ele tá com muita conta para pagar, tá? E o último caso, mais recente, Johnny Depp, gastava 2 milhões de dólares por mês pagando festa, tá? Tenso, né? Então, o caso é, por mais dinheiro que você ganhe, se você não entende como investir, como cuidar, ele vai acabar, tá? Não é nem se, é quando, tá? Às vezes o dinheiro vem fácil, ou pelo menos você tem essa sensação, né? Você está recebendo ali a sua recompensa, tá juntando. Só que se você não entende como o dinheiro funciona, vai tudo embora, você fica endividado, tá? Ó, a Monique está aqui falando que a mãe dela ensinou que não se deve gastar tudo que ganha. Então, a Monique, ela aprendeu com a mãe, desde pequenininha, gastar o necessário e guardar o restante para imprevisto. Monique, que bom, sua mãe foi uma pessoa muito consciente e eu acho que você está certo, tá? Mas a gente vai entender também aqui o quanto é importante não só juntar por juntar. É importante a gente ter algum tipo de objetivo, tá? Porque senão a nossa vida acaba ficando, sinceramente, sem graça. Se você não tem algum objetivo, não tem algum sonho do que fazer no futuro, tá? Tairine está aqui falando que na casa dela, ao contrário, os pais dela compram sempre a prazo, não tem reserva de emergência, né? E aí, por causa desse comportamento, a Tairine está sendo mais planejada, está juntando a reservinha dela. Você está corretíssima, Tairine, né? De algum lugar você tem que começar. O Gabriel está aqui falando que artistas, jogadores de futebol, tem direto gente que vai à falência, infelizmente tem mesmo, tá? Aquela história, o cara ganha milhões antes dos 30 anos, não sabe nem onde sentar o camarada, né? Com 50, o coitado já tá na rua da amargura. Isso não é legal, tá? Ninguém quer isso para a vida. O ponto X, gente, o ponto central é o seguinte, tem uma coisa horrível que me disseram uma vez, e eu nunca esqueci, tá? Nunca esqueci, eu acho que vocês já devem ter ouvido algo assim também. Eu tenho conhecidos que não saem para passear com os filhos para comer uma batatinha frita. Aquela loucura de trabalha, come mal, vive mal, mora mal, não passeia nunca, não faz nunca nada, e não é por falta de recurso, é por sovinice. E uma vez eu escutei uma pessoa próxima falando o seguinte, esses dois, né, esse casal, em vez de aproveitar os filhos que têm, agem dessa forma para deixar os filhos depois gastar tudo com nora e com genro. E né? A família, ela precisa ter sonhos conjuntos, projetos conjuntos, porque famílias que estão juntas, têm projetos conjuntos, elas, no geral, vão mais longe, tá? Então, é importante que famílias e pessoas tenham sonhos, tá?
É para fazer assim, vamos juntar, sei lá, 40 mil reais para ir para a Disney, juntou 40 mil reais, gastou tudo, acabou, morreu? Não, né? Parte do dinheiro que você for juntar, você vai usar para o sonho. Porque tem que ter um motivador, gente. Se não tem alguma coisa bacana, a vida passa e você não vê. Por que é também importante você fazer cursos de educação financeira, se instruir um pouco mais? Porque se você não entende como o dinheiro funciona, primeiro, você vai estar sempre meio endividado, você não vai ter reserva para imprevistos, você pode acabar caindo em fraudes. Uai, gente, quantas pessoas aí não andaram caindo no golpe do Pix? Sabe? Essa semana, minha tia, não a tia Ana que está aqui, minha tia, outra tia oriental, ela me ligou preocupada para saber se ela tinha sido vítima do golpe do Pix, porque falou para clicar aqui e ver não sei o que, tadinha, entendeu? O que também é isso? Uma certa falta de conhecimento financeiro também, tá? E se você não entende como o dinheiro funciona, você acaba não tendo fôlego financeiro para realizar projetos pessoais, tá? E aí tem uma coisa que é importante a gente conversar. Quando eu estou falando de sonhos aqui, eu não estou falando que tudo custe, tá? O amor de um namorado e de uma namorada, o amor do marido, o amor do irmão, o amor da mãe, o amor do pai, não custam. Amor de filho não custa, tá? É amor. E amor, ele é construído, tá? Ele não é comprado. Só que isso, sentimento, não é comprado. Agora, você querer, por exemplo, ter uma casa na praia, você querer fazer um passeio, você querer ir para um parque, isso você precisa de provisionamento, tá? Então, quando eu falo de realização de sonhos, eu não estou querendo dizer de compra de sentimentos, porque é misericórdia, bicho. Não, né? Ninguém quer ter que comprar afeto dos outros. Mas você ter recursos, basicamente, para poder aproveitar as coisas com um pouco mais de conforto. É a isso que eu estou me referindo, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença entre sonhos e projetos. Então, em termos práticos, tá? Sonho é aquilo que a gente fica divagando, sabe? Aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de fazer. Vou dar um exemplo muito besta, tá? E aí vocês me digam os sonhos que vocês porventura têm. Gente, alguns de vocês me conhecem pessoalmente, outros não, acho que a maioria me conhece pessoalmente, mas tem, desde março do ano passado, que eu não saio de casa. Então, meu marido brinca que a casa inteira, com as luzes apagadas, ele me acha no escuro, porque eu ando brilhando no escuro, de tão branquela que eu ando, porque eu não saio mais. Por causa disso, o que eu ando sonhando acordada? Gente, eu ando sonhando acordada com praia. Eu ando sonhando acordada com mar, sabe? Churrasco, ver gente, caipirinha, ver mato, sabe? Tudo isso, eu não sei vocês, mas eu tô sonhando com isso, tá? De verdade. Às vezes eu me pego olhando para o nada, pensando em montar uma rede no meio do mato. E vocês, gente? O que vocês andam pensando nesse momento? A Amandinha acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Amanda. Me escrevam aí, o que vocês andam sonhando, né? Isso eu estou falando em termos mais pontuais. Agora, tem outros sonhos? Lógico, né? Eu morro de vontade de ficar exatamente 30 dias ou mais fazendo mochilão, por exemplo, na Itália. Eu queria visitar a Itália de cabo a rabo, de mochila, e voltar aqui para o Brasil 15 quilos mais gorda, cara, de tanto comer coisa gostosa. O Wesley está aqui falando, tadinho, que ele anda sonhando em terminar a faculdade. A Monique também está falando que anda sonhando com praia. A Sandra anda sonhando com ter uma casa própria. Sandra, tamo junto. A Natália está falando que ela anda sonhando ir para o Japão. Nem te falo que eu também, tá? Inclusive, eu tô com inveja da minha irmã, que minha irmã esses dias foi para passear. O Heitor, ele tá muito querendo ir para um resort. A Thaísa tá falando que quer voltar para academia. O Gabriel tá também, coitado. O Gabriel tá enrolado com as coisas dele, tá louco para terminar a faculdade. E o caso é, gente, sonho é tudo aquilo que a gente fica na cabeça sonhando e a gente não põe em prática. Um sonho planejado para existir se chama projeto, tá? Então, olha só.
Com isso, não estou querendo dizer que sonhar não é bom, não é isso. Mas se você não organizar quanto vai custar, quanto tempo eu vou levar, né? Quanto tenho de recurso, você tem uma chance muito pequena de chegar lá. Então, você precisa colocar começo, meio e fim, né? Tairine está aqui falando que ela quer terminar a faculdade e tirar a carteira de motorista. Tairine, eu tirei a carteira de motorista com 26 anos, sabe? Então, se você conseguir tirar um pouco antes disso, eu já vou ficar feliz por você, viu? O Jorge tá louco para voltar as coisas, ver as coisas voltarem ao normal. Jorginho, super concordo. Não aguento mais ficar na frente do computador, sério mesmo. Então, a gente vai pensar no que a gente quer fazer e a gente vai colocar em termos de ações, tá? Então, aqui para nossa disciplina, sonho é um projeto. E como tal, tem começo, meio e fim, tá? Está querendo viajar? Quando? Quanto? Quanto você dá conta de juntar por mês? O que, que você tem que fazer? Com quem você tem que conversar? Jorginho está aqui falando que ele está louco para ver os filhos dele formados. Gente, o Jorge é um pai super babão. Não sei como estão os filhinhos do Jorge agora. Mas, Jorge, é um projeto. Começo, meio, fim. Tá? Não é um projeto eterno. E se você conseguir organizar sua rotina, sua vida em termos de ações de curto, médio ou longo prazo, você tem mais chance de ter sucesso, tá? Já vou te falar como você vai fazer isso. Um projeto, gente, ele tem planejamento, tem execução e tem controle. O que, que é isso? Controle é quando você faz o seguinte, né? Agora há pouco, a Thaísa falou o seguinte, que ela tá querendo voltar para a academia. Beleza, Thaís. E aí, vamos fazer de conta que eu te falo duas coisas relacionadas a isso, tá? Primeira coisa, Thaísa, volte para a academia, faça ginástica e fique mais saudável. O que você acha que vai te motivar mais? Eu dizer isso. Volte para a ginástica, fique mais saudável? Ou, Thaísa, de agora até daqui a 6 meses, seria muito legal que você conseguisse, por exemplo, correr 2 quilômetros e você tivesse aumentado sua massa magra em 10%, tá? Quando você estabelece objetivos, há maior chance de você chegar lá, desde que os objetivos sejam compatíveis, tá? Então, por exemplo, a Thaísa, conseguir correr 2 quilômetros daqui a 6 meses é impossível? Não, porque ela não fuma, porque ela é uma moça saudável, porque ela é uma moça jovem, ela não tem nenhuma questão de problema físico, então, tá certo. Agora, é razoável virar para a Thaís e falar, diminuir, aumentar 10% a massa magra? Não, senão a menina vai virar a Graciane. Tá? Para quem não sabe, a Graciane é a esposa do Bela, que é toda fartona. Tipo, não vai rolar, entendeu? Vai ter que pensar em objetivos mais comedidos. Então, a gente precisa pensar em termos de sinalizadores, para dizer que as coisas estão indo bem. No caso da Thaísa, um bom instrumento de controle é você falar o seguinte, olha, daqui a 6 meses você conseguir correr 2 quilômetros, que nem ela está falando aqui no chat, já está no caminho, tá? Uma outra coisa relacionada a projetos é que um projeto gera um resultado exclusivo, ou seja, projetos são sonhos. Eles têm que servir para você. Não adianta sonhar sonho alheio, né? Vamos supor que os pais da Ana Laura quisessem que a Ana Laura fosse uma freira, que ela fosse uma pessoa religiosa e que, enfim, se dedicasse totalmente à obra do Senhor Cristo. Tá, beleza. Só que a Ana, ela gosta de dar uns beijinhos, sabe? Ela gosta de passear, ela gosta de ver gente. Então, não é o sonho dela ela se tornar uma irmã religiosa, tá? É o sonho de outra pessoa. É por isso que a gente fala também que projetos são pessoais. Tem que fazer sentido para você, para sua família, no máximo, e para mais ninguém. Projetos também são desenvolvidos em etapas, é aquela história. A muralha da China não foi construída em um dia, foram centenas de anos. Então, para vocês conseguirem chegar lá onde vocês querem chegar, é no dia a dia, tá? É de pouquinho em pouquinho.
E, por fim, projetos são realizados por pessoas e não tem recurso ilimitado. Você faz aquilo que é possível. Uma coisa que é importante é o seguinte: seja lá o que for que vocês forem fazer, não adianta agarrar o negócio com muita gana, porque acontece um fator importante. Nós somos seres humanos e, para quem não sabe, nós temos um negócio que se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o quanto a gente consegue se adaptar, é o quanto a gente aguenta de pressão. Cada um tem um pouco, tá? Mas o ponto importante é o seguinte: essa neuroplasticidade, ela tem limite. Tem coisas que a gente dá conta de fazer e tem coisas que a gente não dá conta de fazer, tá? E paciência. Cada um tem um limite. E essa tal dessa neuroplasticidade, ela tem relação com a força de vontade, né? Então, ou seja, vamos supor, agora falando de novo da Thaísa. A Thaísa está querendo fazer ginástica. A Thaísa baixa o espírito da Graciane na menina. Ela passa a fazer 4 horas de ginástica todo dia, para totalmente de comer doce, para totalmente de tomar refrigerante. Então, assim, ela sai de comer Doritos no café, no almoço, na janta, não fazer nada, para fazer 4 horas de ginástica ou comer só salada e frango. Quanto tempo vocês acham que a Thaísa vai conseguir fazer isso? A questão é que a gente tem um músculo mental, essa tal dessa neuroplasticidade, que é aos pouquinhos que a gente constrói os hábitos. Então, você está querendo ser mais saudável? Não adianta você já se matricular direto na academia. Primeiro, tenta reduzir doce, tenta reduzir cerveja, tenta reduzir fritura. Você vai fazer um pouquinho todos os dias. Vai fazer todo dia meia horinha de caminhada. Conforme você for acostumando, você vai devagarzinho aumentando, tá? Essa lógica vale para novos hábitos e ela também vale para a realização de sonhos, tá? Então, primeiro, você vai pensar onde você quer chegar. E daí você vai pensar em metas. O que eu quero daqui a um mês? O que eu quero daqui a um ano? Tá? Isso tudo relacionado àquilo que você quer lá na frente, daqui a 5 anos. Tá? Daí, o que você vai fazer? Você vai criar etapas intermediárias e você vai comemorando ao longo do caminho. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte: olha, a Thaís, ela tinha o projeto, né, por exemplo, de fazer ginástica 4 vezes por semana e ela queria ficar mais musculosa, tá? Deu 2 meses que ela está conseguindo fazer ginástica 4 vezes por semana, se presenteie, vá comemorar, vai tomar um sorvete, vai comer uma pizza, vai fazer outras coisas, comemore, viva esses momentos, tá? Essa trajetória para vocês alcançarem sonhos, ela não é para ser um tormento, porque se for, você vai largar. Vou dar um exemplo muito besta, tá? Muito besta mesmo. Vamos supor, vamos pegar aqui alguém que está muito quietinho, né? Vamos pegar a Sandra. A Sandra está aqui, está nos escutando. E vamos supor que a Sandra seja perdidamente apaixonada por alguém, tá? E Sandra é só um exemplo. A Sandra é louca de amores por alguém. Muito, muito, muito apaixonada. Foi amor à primeira vista. Ela vê a pessoa, ela até respira fundo, tá? Isso geralmente acontece com primeiros namorados ou namoradas. Sempre fica aquela coisa do... bom, Sandra tá ali toda feliz, mas acontece que a pessoa é muito custosa, dá muito trabalho, sabe? O que acontece? Essa intensidade de sentimento é tão intensa que o que acontece com a maioria dos primeiros relacionamentos, gente? Termina. Porque tudo que é demais, tudo que muita seja ao pote, uma hora se enche o saco, entendeu? Então, para as coisas se consolidarem na nossa vida, precisa de um processo gradativo, tá? Dificilmente coisas radicais vão funcionar, tanto em termos pessoais quanto em termos financeiros, tá? E, gente, antes de mais nada, a Sandra tá aqui falando que é verdade. E aí, gente, antes de mais nada, tudo bem até agora? Vocês estão com alguma dúvida, algum problema? Estou falando muito rápido? Tem alguma coisa que vocês boiaram? Tá tudo certo? Que nem a Rafa está aqui falando, tudo que é demais faz mal. Verdade, viu, Rafa?
Felipe está aqui falando que está tranquilo, a Thaísa tá... Ah, tá. Gente, qualquer coisa que precisar, dona Thaísa está aí. Deixa eu também mandar um beijão para a Tati, que acabou de entrar. Tati, espero que você esteja bem. Wesley também está falando que está tudo tranquilo. E agora, gente, nós vamos fazer um exercício que cara, eu sei que vocês não vão dar conta de fazer aqui, porque isso é uma coisa muito pessoal, o que a gente vai discutir agora, tá? Então, vou dar um exemplo. Essa aula vai estar gravada, vocês vão poder pegar o vídeo para assistir depois. E a gente vai fazer, vocês vão fazer depois juntos em casa, tá? A gente vai criar um passo a passo para atingir um sonho. Aí vira a Thaísa, vira o Gabriel, vira a Rafaela e fala, ai, mentira, de novo isso? De novo, tá? Porque funciona essa meleca. Isso aqui, gente, é um planejamento que gestores da minha área fazem para empresas. O que as empresas fazem? Para realizar qualquer coisa, a gente estabelece objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque qual que é a lógica? De pouquinho em pouquinho, você vai chegar lá, lembra? As empresas fazem exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, a gente vai usar ferramentas gerenciais para que vocês possam realizar algum sonho da vida de vocês, tá? Então, vamos ver um exemplo? Eu vou agora compartilhar com vocês o que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, a Thaísa vai mandar para vocês por e-mail depois, eu vou compartilhar aqui a telinha, e vou mostrar para vocês, tá? Thaísa está aqui falando que ela viu essa atividade que eu vou mostrar para vocês no curso do Christian Barbosa e funciona. Gente, sou suspeita para dizer porque é minha área, mas funciona, tá? Isso aqui é uma tabelinha, isso aí é um mini curso de administração, tá? O curso de administração, ele é focado nessas 4 variáveis. Primeiro, planejamento. Qual é o seu objetivo? Organização. O que você tem que organizar, arrumar, para que você consiga fazer as coisas de acordo com o combinado. Direção. O que você precisa para continuar no caminho? Que motivação você tem? Tá? E, por último, controle. Que mecanismos de controle você tem para te manter na linha, para você não desviar? Tá? O Jorginho está aqui falando que... Jorginho, obrigada, viu? Que tem o objetivo, programar, estabelecer metas de tempos em tempos é bom? E, gente, esse quadrinho aí, a sugestão que não só eu, tá? Mas que outros pesquisadores falam, faça, né? E de tempos em tempos você vai vendo, vai olhando, vê se você está se afastando e veja se o sonho faz sentido para vocês ainda, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente muda. Quando eu tinha, deixa eu pensar, até uns, sei lá, 22 anos, tudo que eu queria na vida era ter um carro. Nossa, que eu quero um carro, que eu não aguento mais carona, que não sei o quê, que peripique, paropó, beleza, tá? Com 26, como eu comentei com vocês aqui, eu finalmente tirei carta, depois de muito esforço, porque nunca gostei muito. E hoje eu tenho 35. Tudo que eu não... Peraí, eu tenho 35? Não, eu tenho 36, desculpa. Agora, com 36, tudo que eu não quero é dirigir. Meu sonho, de verdade, é vender meu carro, andar de bicicleta, patins, Uber, qualquer coisa. Eu peguei ódio, porque eu viajo pra caramba. Eu não aguento mais. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Por isso que quando a gente monta esse quadrinho, a gente usa como horizonte temporal para objetivos pessoais no intervalo máximo de 5 anos. Porque mais de 5 anos é muito difícil a gente conseguir imaginar como é que seria. Aí vira o Jorginho e a Sandra viram e falam assim, mas eu quero criar meus filhos, eu quero que eles façam faculdade. Então, qual que é o truque aqui? Você vai pensar no seguinte, tá, meus filhos agora têm 5 anos, eles vão fazer faculdade com 18. Então, você vai pensar em quais ações que você assumir que vão deixar os seus filhos mais perto da faculdade daqui a 12 anos, entendeu? Não adianta você deixar um planejamento muito longe, porque, cara, provavelmente não vai rolar, né? Rafa tá aqui falando que não tem quem goste com a gasolina R$7. Rafa? Não tem, realmente não tem mesmo, né? Bom, sem mais delongas, eu mandei aquele arquivo para vocês, e aí a gente vai montar uma tabelinha. Então, primeira coisa, a gente vai botar aqui o objetivo. Isso é uma coisa, vocês vão observar que aí no slide
tá? Mais de 3 anos, tá? Mais de 3 anos, 3 anos é o tempo que se utiliza para planejamento de pessoas com menos de 25 anos, tá? Porque quando você tem menos de 25 anos, as coisas ainda estão mudando muito rápido na vida de vocês, tá? Passou de 25, 28, pode criar objetivos de 5 anos, mas não se recomenda nunca nada com mais de 5, 10 anos, tá? Porque daí fica distante demais, a vida muda muito nesse período. Tudo bem, gente? Tudo certo? Sem algum problema, alguma dúvida? Bom, aqui no chat, Heitor tá falando que tá tudo jóia, Rafa tá falando que tá jóia, Wesley também, Gabriel também, então fechou, gente. Bom, então, explicando passo a passo como é que vocês vão fazer essa atividade de novo. Vocês vão fazer isso em casa, porque, gente, sonho que nem nariz, cada um tem o seu, né? A gente vai estar fazendo aí uma atividade de projeto, ou seja, tirar o sonho lá da caraminhola para colocar isso em prática. Então, primeira coisa, você vai pensar, daqui a um ano, o que você pode fazer para tornar o seu sonho mais próximo de você, né? Então, qual é o passo 1? A gente vai estabelecer um objetivo ao sonho. Então, considerando que muitos de vocês aqui são universitários, meu objetivo é conseguir um bom trabalho logo após a formatura. Com base nesse objetivo de longo prazo, o que você vai fazer em um ano? Então, primeira coisa, você vai terminar disciplinas e aprender inglês, tá? Você vai aprender super inglês e ficar fluente em um ano? Não, tá? Mas se você não fizer nada, você nunca vai falar mesmo, né? Então, esse é o seu plano de curto prazo, de agora até daqui a um ano. Segunda etapa é o que a gente chama de organização. O que é organização? É quando você cria espaço na sua vida e na sua cabeça para você fazer isso, tá? Vamos supor que o Jorge tivesse colocado aqui como planejamento. Não vou mais tomar cerveja. Beleza, Jorge? Beleza. Só que quando o Jorge abre a geladeira, tem fardinhos e fardinhos de garrafinhas de cerveja. Jorge vai conseguir? Não. Lembra que eu falei para vocês que força de vontade é um músculo que a gente exercita de pouquinho em pouquinho todo dia? Então, por isso que a gente organiza, porque nós não funcionamos na marra. Então, para você conseguir cumprir seu planejamento, você tem que criar espaço mental e na sua vida para fazer isso. Então, ó, você quer conseguir estudar direitinho? Você vai separar 1 hora por dia para estudar, vai fazer monitoria, vai separar 1 hora por dia para estudar inglês, tá? Não precisa estar matriculado, não precisa gastar dinheiro, tá cheio de material online gratuito na internet. Senta bumbum na cadeira e estuda, tá? Aí tem a direção. O que é essa direção? É tudo aquilo que você vai fazer para se manter motivado. E aí, esse é um truque. Talvez um dos mais bacanas que eu tenho a trazer para vocês. Deixa eu afastar aqui um pouco. Isso aqui é um cenário e aqui está quente. Bom, direção tem a ver com motivação. Motivação é o seguinte, é força interna que te mantém no caminho, tá? Essa força interna, ela é uma coisa sua, tá? Não é sua mãe falando, não é sua namorada falando, não é seu namorado falando, não é seu irmão, não é seu amigo. Você tem que encontrar isso dentro de você. Por isso que eu também falei, vai de pouquinho em pouquinho, porque senão a pessoa que é insegura, se ela se propõe objetivos muito grandes, ela acaba desanimando no caminho, tá? Então, gente, lembra sempre, devagar e constância, tá? Constância é importante. Então, ó, para que você se mantenha motivado, pense no seu sonho. Qual que é o seu sonho? Conseguir um bom trabalho logo após a formatura. Tem um hobby. O que é hobby? Gente, hobby não é roupa que você usa para pôr em cima do pijama. Hobby é alguma atividade fora do seu sonho que você faz para se distrair, entendeu? Oxigenar a cabeça. Até porque não tem nada mais chato do que ser uma pessoa bitolada, tá? Então, vamos supor que a Nívia, ela tem como sonho arrumar um bom trabalho após a graduação. Beleza, Nívia.
tá? Mas para ela não ficar bitolada, ela pode, por exemplo, tocar violão? Pode. Ela pode ler livros diversos? Deve, tá? Isso tudo ajuda a pessoa a oxigenar a cabeça, tá? Mesma coisa, por exemplo, um casal tem um projeto. Faz mal a esposa, o marido, as partes aí, irem conversar com outras pessoas, darem um pouco de risada? Não faz, porque na verdade oxigena. Tudo que fica muito parado, que fica muito bitolado, a tendência é a coisa desmoronar, né? A Natália está aqui falando que o hobby dela é aprender mandarim. A Natália, meu Deus do céu. Aí também se humilha os outros, né? Porque... Olha, é difícil pra caramba. Meus parabéns e boa sorte, tá? Porque eu fiz, sei lá, eu fiz japonês 8 anos e eu não sei falar quase nada. Aí o mandarim é pior do que o japonês. Então, de verdade, do fundo do coração, boa sorte. Boa sorte mesmo. depois você me conta para me dizer como é que tá indo os seus estudos, tá? E, por fim, a última função é controle. Controle são ferramentas que você utiliza para saber se você está no caminho certo. Então, ó, recapitulando, planejamento, a gente colocou aqui terminar disciplinas e aprender inglês vai te deixar mais perto de conseguir um bom trabalho após a formatura? Vai, tá? Vai. Por isso, o que a gente usa como controle? É em relação ao objetivo de curto prazo. Então, o controle do objetivo de curto prazo, terminar as disciplinas. O controle é notas e percepção de docente, ou seja, você pode pegar algum professor que você tenha mais afinidade e perguntar para ele o que ele acha que você, como ele acha que você está, né? Outra coisa, é uma métrica de controle para testar o seu inglês, você conseguir assistir filmes inteiros sem legenda, entendeu? Então, você vai criar métricas de controle para você se colocar no caminho caso você perceba que está dando meleca, tá? E aí você vai fazer planejamentos de curto prazo, de médio prazo e no longo prazo já é o seu objetivo, tá? Então, gente, eu sei que essa explicação foi um pouco mais longa, foi, só que depois eu vou mandar para vocês o vídeo, vocês vão ter a chance de ir com calma. A gente está numa quarta-feira, tá? Final de semana, senta um pouquinho, escreve essas coisas todas e monte alguma coisa para você. Só uma coisa que eu estou fazendo uma observação importante aqui, tá? Não adianta vocês colocarem um monte de objetivos. Geralmente a gente elenca aqueles mais importantes ou pelo menos aqueles mais significativos. Por quê? Cada objetivo, olha o tanto de ação aí que está envolvida. Entende? É muita coisa, então a gente precisa estabelecer prioridades. Tudo bem até aqui, pessoal? Sem dúvida, sem problema, vocês estão quietinhos, tá tudo certo? E, dica 2. Não adianta você colocar assim, como objetivo final. Meu objetivo final é ser feliz, tá? Vem cá, agora, papo reto. Olha pra minha cara, gente. O que deixa vocês felizes? O que seria para vocês um dia feliz? Vamos começar do básico, né? Por exemplo, para mim, um dia feliz, do fundo do coração. Acordar tarde, ler livro, tomar cerveja e brincar com meus gatos, tá? É isso. Agora, por exemplo, para a Tairine, talvez felicidade seja estar na praia, né? Para o Matheus, talvez felicidade seja jogar bola. Para o Jorge, seja pegar os filhos dele e ir pro parquinho. Para a Amanda, talvez seja viajar. Então, não adianta você falar assim, meu objetivo é ser feliz. Tá, mas o que significa ser feliz para você? Entendeu? Então, você tem que ser objetivo, tá? Então, não adianta só botar aqui, objetivo ser feliz, tá? O que significa isso para você? Né? É viagem, é trabalho, é estabilidade financeira. Se for estabilidade financeira, quanto significa estabilidade financeira para você? Então, ó, tentem ser objetivos, tá? Aqui dando uma olhadinha no chat. A Natália falou que ela estudou japonês por 1 ano, então mandarim ficou mais fácil. Natália, tu me se humilha, né?
Enfim, aí a Tairine está falando que ela já tentou aprender inglês, mas não sente motivação, porque parece que não evolui. Posso dar uma sugestão, Tairine? Estuda o basicão. Eu tenho certeza que você gosta de assistir série da Netflix. Você vai pegar séries, principalmente as séries britânicas, tá? Tipo The Crown. Por que as séries britânicas? Porque a pronúncia é mais clara. E daí você vai tentar, primeiro, deixar a série legendada em português. Depois, você vai ampliando um pouco o seu vocabulário. Você vai deixar a legenda em inglês e ver se você consegue acompanhar, tá? Porque o segredo para você aprender uma língua, seja ela qual for, é a consistência prática. Se você vê inglês só na escola, a chance de você aprender é muito pequena, tá? Então, você precisa de constância e prática. E, graças a Deus, hoje em dia a gente tem bastante série, então, há grande chance de você ter mais sucesso nesse planejamento, tá? Meninos, tudo bem aqui? Então, ó, eu mandei para vocês uma planilha e vocês vão ter condições. Não precisa imprimir nada né? Só peguem, pega uma folha de caderno simples, rabisca, né, e planejem isso, tá? Caso vocês precisem de ajuda, ter algum problema, todo mundo aí tem meu telefone, tem meu contato, né, e pode me contatar sossegado, tá? Bom, o ponto é que, independente do seu sonho, tem que ter um equilíbrio entre a emoção e a razão, tá? Não dá para a gente ser aquela pessoa emocionada de falar assim, ai, o meu sonho, meu Deus do céu, eu quero, sei lá, deixa eu pensar, uma coisa que eu queria ser. Queria ser arqueóloga. Arqueóloga é aquela pessoa que faz escavações, que descobre antiguidades. Queria ser arqueóloga, então vou largar tudo e vou correr atrás do meu sonho. Gente, se alguém fizer isso, eu vou dar uns cascudos, tá? Porque essa coisa de, ai, siga seu sonho. Gente, não é assim. É imaturo vocês imaginarem também, por outro lado, que tudo que vocês forem fazer vai trazer felicidade, porque não vai. Na verdade, existem momentos de felicidade na vida da gente, tá? Então, por isso, as nossas escolhas, elas têm que ser tomadas com consciência de que talvez nem tudo flua do jeito que a gente quer, tá tudo certo. Com ninguém acontece do jeito que era previsto, né? Agora, se você não planejar, se você não criar métricas, se não criar objetivos parciais, você nunca vai chegar lá mesmo, né? Então, quando você planeja, pode até ser que você não atinja tudo aquilo que você queria, mas com certeza você vai chegar muito mais perto do que você teria conseguido se você não tivesse planejado nada, tá? E aí, tem uma coisa que eu preciso conversar com vocês, que é um tópico que é central nessa aula, que diz respeito à nossa sociedade, tá? Então, vamos lá. Eu atuo numa área, eu sou administradora, trabalhei durante 10 anos com consultoria, eu já comentei com meus alunos algumas vezes que teve uma época aqui no shopping de Ribeirão Preto que mais da metade das meninas do shopping eu conhecia porque eu tinha entrevistado, fazendo o processo seletivo. E o caso é o seguinte, é que a gente precisa cada vez mais perceber que o que deixa a gente feliz, no final das contas, não é a posse de algo. Ou seja, não é você ter 1 milhão em conta, não é você ter um super celular. O meu não é um super celular, tá? Só chacoalhei mesmo de alegre. Não é um carro mega power, não é uma casa na praia, não é isso. O que te deixa feliz, na verdade, é o sentimento que você tem ao usufruir dessas coisas. Parece óbvio, não parece? Pois é. Mas, qual que é a meleca? Né? A Rafa está falando em comer. A Rafa também não tem fundo. Inclusive, a Rafa sempre dá umas dicas maravilhosas de comida para mim. Eu sempre aproveito todas. A Rafa e a Tati, nesse sentido, estão pareadas. Só que tem uma coisa que a gente esquece. Que coisa é essa? Que a gente vive em uma sociedade em que parece que você não vai ser feliz enquanto você não tiver 10 quilos a menos, enquanto você não for mais rico ou mais rica, enquanto você não tiver o relógio tal. E por que eu falei agora há pouco lá do que eu era consultora?
pelo seguinte, na minha área, como que você mede se o consultor é mais ou menos bem-sucedido? Alguém tem alguma ideia? Não, Bom, Thaisa está não falando aqui. tem. Ó, a Rafa está aqui falando pelo número de assessorias, de contratos, é um parâmetro, tá? O Gabriel está falando que não, mas, ó, deixa eu falar uma coisa que vale para minha profissão, também vale para advogados e também para influencers. Wesley matou patrimônio pessoal, tá? Carro, casa, roupas caras, exato, tá? Então, a gente está, como é que eu posso dizer, avaliando a felicidade de pessoas com base em posses, tá? Porque a gente associa posses com a pessoa ser ou não ser bem-sucedida, com a pessoa ser ou não ser feliz. Isso é um problema? Gente, isso é um problema muito sério, tá? Porque a posse, por si só, ela, na verdade, não vai te trazer nem mais e nem menos felicidade, porque se ela não for vinculada a um sentimento, não significa nada. E existem pessoas, hoje, que estão crescendo, que estão se desenvolvendo em um mundo tão consumista e tão cheio de produtos, de marcas, de influencers, de posse, de patrimônio, de ditados ridículos, que a pessoa fica imaginando que, puxa vida, eu não sou feliz porque o fulano tem mais, tá? A Rafa está aqui falando de um japa, é verdade. Gente, eu sou uma das poucas orientais que eu conheço que não gosta de comida japonesa. Nunca gostei. Meu negócio é churrasco. A Thaisa está aqui falando que julgam ela por andar a pé, é uma coisa bizarra, tá? Bizarra mesmo. Gente, a verdade é que posses não necessariamente vão deixar vocês felizes. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bastante curiosos, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a Angelina Jolie. Gata, né? Ela tá usando essa bolsa aqui do lado, ela se chama Neverfull, é de uma marca que se chama Louis Vuitton. Essa bolsa aqui no Brasil é vendida por R$27 mil, parceladas em 10 vezes de 2.700. Sério. Aqui temos o Neymar, usando o moletom da Supreme, tá? Essa marca Supreme é super falsificada por aí, mas esse moletom que ele tá usando custa R$30 mil, mais do que a bolsa da Angelina, tá? Esse sapato é de uma marca que se chama Louis Louboutin. O modelo básico da Louboutin, que não é esse, custa mais ou menos R$6 mil. Esse modelo custa 14 em um par de sapatos, tá? A Jeep Renegade é um modelo top de linha que está sendo vendido. E eu conheço pessoas que compraram esse veículo sem dinheiro para seguro, sem garagem e sem dinheiro para abastecer. Tipo, meu, né? E o ponto é o seguinte, as pessoas, elas acreditam que ter o carro, o sapato, o moletom ou a bolsa vão deixá-las mais felizes, tá? Mais felizes. Thaís está aqui comentando que o iPhone 12 na Vivo está parcelado em 23 vezes. E, gente, o Brasil é o único país do mundo que a Louis Vuitton parcela a bolsa ou o iPhone parcela celular, porque eles sabem que para muitas pessoas a posse, né, é utilizada como instrumento de ostentação. Né? O Gabriel está aqui falando que a Jeep está ficando com fama de ser fraca. Gabriel, por quê? Porque o Jeep foi feito, na verdade, para andar em estradas gringas. Você vai colocar o Jeep para rodar nas estradas do Goiás? Né? Ou então para fazer as medições de fazenda lá no inferno? Lógico que não vai aguentar, entendeu? Não vai mesmo, não foi feito, esse produto não foi feito para essa finalidade, então ficou mesmo com uma fama aí complicada. Aí, uma coisa que eu queria destacar a você, gente, é o seguinte, por que eu falei da minha profissão? Pelo seguinte, eu conheço pessoas da minha área que, para fechar contrato, elas alugam bolsa. Sabe aquela bolsa que eu mostrei para vocês, que custa R$27 mil? Tem empresas que alugam. Pessoas que alugam naquelas locadoras de veículo, Mercedes, alugam Audi. E não é que as pessoas sejam idiotas, não são, tá? Eu não estou falando mal das pessoas, tá? Mas o caso é que o cliente avalia o profissional, se ele é bom ou se não é, de acordo com o carro que dirige, o relógio que tem, tá? E isso é um indício muito ruim, gente.
Porque as pessoas, na verdade, valem muito mais do que posses. E o que isso tem a ver com a minha aula? Tudo. Gente, o seu sonho dificilmente vai ser ter essa bolsa, cara. Sabe? Essa bolsa vai te trazer felicidade, sabe? Ou esse sapato, ou esse carro, dificilmente irão. A felicidade está relacionada a sentimentos. E tem algumas coisas muito importantes que eu vou comentar com vocês agora, que falam precisamente sobre o quanto nós, enquanto espécie humana, nós somos buracos sem fundo, né? O Wesley está aqui falando que acontece bastante anúncio de pessoas vendendo curso. Aluga carro só para gravar esses vídeos. Sim, tá? Eu e a Thaís, a gente segue uma moça que é uma influencer de etiqueta. Aquela influencer de etiqueta, na verdade, ela usa tudo falsificado e aluga quartos de hotel de luxo para gravar as coisas e faz de conta que é a casa dela. E todo mundo sabe que não é, entendeu? Inclusive, essa moça é bem zoada por causa disso. Só como sugestão, eu não vou ligar agora, tá? Porque eu não tô afim de ter meu vídeo derrubado depois. Dê uma olhadinha nesse clipe do plaque de 100 desse MC. É bizarro, tá? Porque você vê que essa cultura do consumo, dos exageros, tá acabando com famílias. Especialmente as pessoas mais jovens, mais sensíveis, estão sendo, assim, criadas em um meio que, na verdade, valoriza o que a pessoa tem e, na verdade, não o que ela é, tá? E aí, chegou o ponto que a gente precisa falar um pouquinho de status, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ela mesma, Thaísa. Depois você me procura no WhatsApp que eu te conto uns fuxicos aí que eu ouvi dela, tá? Status. Aí agora vamos lá. Pessoal, todo mundo escuta falar... Deixa eu recapitular. Tudo certo até aqui? Tá tudo bem? Vocês estão boiando? Tô viajando muito? Tá tudo certo? Vocês estão lembrando de um e de outro que faz essas coisas? Eu tô comentando com vocês? Bom, Monique tá falando que tá tudo bem, Cris também, Sandra também, Nath também, Wesley também. Então, fechou. Então, ó, prosseguindo. Agora a gente vai falar sobre elementos constituidores de sociedade, tá? O que é um elemento constituidor de sociedade? Aquilo que aglutina, que aglomera. Uma coisa que todas as sociedades têm e que nós queremos também é status, tá? As pessoas geralmente falam, status, fulano faz tudo por status. Primeiro, que status nada mais é do que posição. Nós todos, eu, vocês, queremos prestígio. É errado? Não, não é. É errado você querer ser conhecido como ser um bom profissional? É errado você querer apresentar um bom trabalho? É errado você querer ser respeitado no seu meio profissional e familiar? Não, tá? Status também é prestígio, né? E isso se reverte em coisas muito bacanas para a vida da pessoa, tá? O Jorginho está aqui falando que ele já sentiu na pele tudo isso que eu estou falando, que ele perdeu contratos por não ter localização e cargo. Gente, mas não dá vontade. E pior é que o Jorge é um baita profissional. Ele manja de imagem, vídeo, como poucas pessoas que eu conheço. E, Jorginho, de verdade, esse é um cliente que quer te dar trabalho, bicho, então talvez tenha sido um livramento, sabe? Eu sei que irrita na hora, mas tem cliente que é melhor deixar passar do que passar raiva depois. Sabe cliente que dá problema? Deus me livre. A tia Helena está aqui falando. A tia Helena é uma fofa, gente. A tia Helena é suspeita. Eu conheço a tia Helena desde o primeiro dia que eu nasci, provavelmente, sabe? Então, eu conheço a tia Helena já tem 36 anos e um pouco. Obrigada, tia. Eu tô feliz demais que você tá aqui. Gente? É que nós todos, sem exceção, nós queremos ter status, tá? Isso é uma necessidade biológica. Nós todos queremos fazer parte de grupos. Quer um exemplo? Olha só. Todo mundo aí faz parte de um grupo, tá? Um grupo familiar, ou de faculdade, ou de igreja, todo mundo faz parte de algum grupo. Quando a gente não se encaixa em um grupo, a gente fica doente, a gente fica triste, tá? Vou dar um exemplo muito pontual aqui, tá? Eu estou dando aula para a Ellen, por exemplo. A Ellen está no curso de sistemas, o Gabriel está na engenharia cartográfica, a Thaísa está na agronomia, e assim, cada um tem um grupo. E todo mundo aí que começou um curso, que começou uma profissão, já percebeu que tem gente que não encaixa. Essa pessoa, quando não encaixa, ela larga o curso,
ela pede para sair do trabalho, ela fica isolada, às vezes a pessoa deprime. Então, fazer parte de grupos é muito importante para o equilíbrio psicológico da pessoa, tá? Tanto é, a gente está agora numa pandemia danada, ano passado estava pior. Ano passado, os idosinhos, as pessoas idosas, especialmente, elas foram proibidas de ficar em aglomeração, de ver gente. Teve um monte de idosinho que adoeceu de tristeza, porque está acostumada a falar com o vizinho, falar com o parente, falar com o primo. Só que, com pandemia, todo mundo teve que ficar quieto em casa, não pôde aglomerar. Resultado, teve muita gente que ficou doente. E isso não é frescura, tá? É uma necessidade biológica, só que, dadas as circunstâncias, não tinha muito o que fazer, né? Qual que é o ponto? A gente quer fazer parte de grupos com os quais a gente se identifica, grupos que a gente valoriza. Ninguém quer fazer parte de grupos que não sejam valorizados, de pessoas tranqueiras, tá? A gente quer fazer parte de grupos que a gente se inspire, né? Por que vocês acham que o curso de medicina é um dos mais disputados do país? Porque médico tem status. Porque tanta gente que faz direito quer ser juiz? Porque ser juiz traz prestígio, traz status, tá? Então, nós todos temos aí grupos que a gente chama de grupos de aspiração, né? Qual que é o ponto? É que existem grupos, tá? Que tem muito prestígio e eles fazem de tudo para manter este prestígio. E aí, sabe o que as empresas fazem? Contratam pessoas como eu, que entende de comportamento e ensina a vender. É o que a Thaisa está aqui falando, por exemplo, de advogados endividados. Porque assim, gente, eu conheço um monte de advogado, o Jorginho que trabalhou comigo nas instituições também, gente que está muito bem vestido, bem calçado com carrão, mas na verdade está comendo, almoçando e jantando miojo, porque não tem, tá? A pessoa quer projetar uma coisa que, na verdade, não tem, tá? A minha tia Helena está aqui falando que hoje ela está aposentada, ela ficou deprimida porque não podia ir para o trabalho. Também, gente, é uma necessidade biológica, não é frescura, tá? E todos nós, né, queremos fazer parte de grupos, e a questão é que existem grupos que criam toda uma aura de prestígio, glamour e posses, que, em termos práticos, levam ao endividamento. É a história do advogado endividado, tá? Então, olha só, eu estou projetando a vocês um exemplo. Essa é uma página da Ford Motors. A Ford criou clube de profissões. Ou seja, todo mundo que falava que era advogado ou pecuarista tinha desconto em comprar aqueles carrões, porque eles sabiam que algumas profissões gostam de determinados tipos de carro. Vocês estão achando que é brincadeira? Gente, não é, tá? Tem empresas que contratam pessoas como eu para manipular a emoção e sentimento para vender mais, tá? Eu estudei não sei quantos anos para fazer isso, tá? Um exemplo clássico é a Harley Davidson. A Harley Davidson, das motonas, ela é uma empresa que existe já há 130 anos, ela tem um clube de compras cuja principal finalidade é fazer com que as pessoas fiquem fiéis e continuem comprando. Como que a Harley faz isso? Gente, essencialmente, estimulando esse sentimento de união, fazendo com que as pessoas desse grupo de motoqueiros se reúnam, façam passeios. Isso é útil para eles, isso vende mais, tá? Você está mexendo com o brilho da pessoa, você está fazendo com que a pessoa se sinta aceita por um grupo, tá? Natália está aqui falando exemplos, estudante de odontologia com Onix. Sim, a administração também, tá? A administração é Onix ou HB20. Thaisa está falando, os meninos da agronomia ou da veterinária com caminhonete. E como eles são de barato, é exatamente isso, Thaís, tá? A gente faz de tudo para encaixar em um determinado perfil, né? Eu conheço pessoas que estavam devendo muito, estavam quebradas financeiramente e continuavam indo para restaurante caro, viajando para mostrar para os outros. E, de novo, em última análise, isso vai trazer felicidade? Duvido, tá? Então, ó, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pausa na gravação para poder mostrar para vocês um vídeo da Harley Davidson que mostra como que eles fazem com que as pessoas se sintam integradas, se sintam parte de um grupo, tá? Vou pausar porque senão depois eu não consigo subir a gravação no YouTube.
Voltei, gente. Bom, vocês viram aí o encontro que a Harley fazia até 2019, todo semestre, perdão, não semestre, a cada ano ela fazia uma espécie de acampamento. E, gente, se vocês forem reparar, existem nesse vídeo aí que eu mostrei para vocês componentes que valem para adultos e valem para crianças. Quer um exemplo? Que criança nunca sonhou em fazer um acampamento? Comidinha, show, filminho, ver os coleguinhas tudo fantasiado de motoqueiro. Gente, apelo para o lúdico, né? Ajuda a fortalecer toda a questão, na verdade, de grupos. Então, esse grupo, ele é muito unido e a tendência é ficar cada vez mais, porque eles se veem de vez em quando, usam as mesmas marcas, é uma marca que traz prestígio, né? E tudo isso, gente, é feito de forma proposital pelas empresas para estimular o consumo, tá? Qual que é o objetivo? Fidelizar cliente. Então, várias empresas utilizam estratagemas dessa natureza. E nessa, o que acontece com o consumidor? Fideliza a marca. Quem tem dinheiro, que bom. Quem não tem, se endivida para fazer parte desse grupo, tá? Lembrando que a moto mais barata dessa marca custa R$45.000. Gente, é o preço de um carro popular, tá? E o pessoal usa só para passear de fim de semana, tá? Tem gente que, se a pessoa pode comprar, ainda beleza. Agora tem gente que não pode. Né? O Gabriel está aqui falando, é o Gabriel? Deixa eu voltar aqui no chat. Não, é a Thaísa falando que ela vê muitos grupos de motoqueiro quando ela vai de Monte Carmelo para Brasília. Sim, né? O pessoal monta grupinho, vai passear, porque, gente, lembra, união em grupos é uma necessidade humana. Né? O Wesley está aqui falando, perguntando, aliás, que a questão de usar acampamentos é para plantar a sementinha no jovem de que ter uma Harley é legal? Claro, claro, sem dúvida, né? Até porque a Harley está querendo rejuvenescer o público consumidor. A Harley, hoje, ela é considerada uma marca para branco, rico, velho, né? Tanto é que parece esse tiozinho fantasiado. Agora, eles estão querendo mudar, né? Tanto deixando a marca um pouco mais jovem, e também um pouquinho mais diferente, né, em termos de culturalidade. Se vai conseguir, se não vai, eu não sei, mas que eles querem, tá? Bom, até agora eu estou falando com vocês que faz parte da natureza humana querer fazer parte de grupos, e a gente pode querer fazer parte de grupos que utilizem, né, de carros, motos, roupas, para projetar maior prestígio ou status. E o que isso tem a ver com a nossa aula? Gente, tudo, tá? Olha só, eu falei para vocês até agora, e eu não mostrei, na verdade, ainda, que posses, não é que elas sejam ruins, e não é que o dinheiro por si só seja uma coisa ruim, porque não é. Agora, ter por ter, ou você ter para encaixar em um grupo somente, sem pensar naquilo que vai te deixar de fato feliz, sem trazer felicidade para sua família, para o seu parceiro, para sua parceira. No final das contas, acaba sendo uma coisa super ilusória, dura pouco, tá? E como a gente vai ver daqui a pouco, a felicidade dura pouco mesmo, tá? E não é só com vocês, é com todo mundo, né? Então, ó, essa pirâmide, todo mundo que já estudou um pouquinho de administração ou já viu um pouquinho de psicologia, já viu algo assim, tá? Essa hierarquia de necessidades foi desenvolvida por um pesquisador que se chama Abraham Maslow, e ele diz o seguinte: nós todos, toda a humanidade, ela tem essa hierarquia de necessidades, tá? Qual é a necessidade básica, sem a qual a gente não fica vivo? Necessidade de segurança e fisiologia. O que é isso? Fisiologia, coisa que o seu corpo pede. Descanso, comida, se proteger do frio e do calor, né? O que é necessidade de segurança? Garantir que você fique vivo, protegido de predadores, protegido de bandidos, tá? Isso aqui é necessidade básica. Daqui para cima, a gente tem as chamadas necessidades elevadas, né? O que são essas necessidades elevadas? Todas elas você só satisfaz internamente, ou seja, depende do sentimento que você tem em relação às coisas, pessoas e lugares, né? Então, olha só, depois que você
tá com o corpo bem, tá saudável, tá alimentado, descansou, dormiu, beijou, etc., você sente vontade de se sentir seguro, de morar em um ambiente um pouco mais tranquilo, menos perigoso. E aí, faz parte da natureza humana querer amor, tá? Ninguém aguenta ficar sozinho, tá? Ninguém. Vou dar um exemplo, tá? Aí, a gente tem no grupo algumas pessoas mestiças além de mim. Então, tem eu, tem a Ellen. Vocês conhecem mais alguém que... Aliás, vamos abrir um pouco mais. Vocês conhecem alguém que está no Japão trabalhando? Que foi para o Japão trabalhar e está até agora trabalhando? A Nath está falando que conhece. Bom, eu óbvio que eu conheço, né? O Wesley não conhece. Mas, ó, eu vou comentar com vocês uma coisa que acontece tanto com quem está no Japão, quanto com quem vai trabalhar em outros lugares. Jorginho também conhece. Ó, uma coisa que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte. A pessoa vai para fora, língua diferente, clima diferente, pessoas diferentes. Demora para se entrosar. A Ellen também está falando que conhece. O que a pessoa faz, geralmente no segundo ano que ela está fora, por exemplo, no Japão? Ela casa. Tá? Pessoal que vai morar fora, casa, mora junto, procura um parceiro, porque é desesperador se sentir sozinho. Você não conhece ninguém. Língua diferente. Você está longe dos seus amigos, da sua família. E é errado a pessoa querer isso? Não. Faz parte da natureza humana, criatura. Nós queremos ter amizade. Nós precisamos de laços, tá? Isso nos torna humanos. Tanto é, olha só, gente. Deixa eu contar um caso para vocês que acontece no sistema penitenciário brasileiro. Às vezes as pessoas cometem erros, né, cometem crimes e vão para a prisão, estão lá presas, beleza. E o presídio, gente, já é um lugar muito ruim, tá? Já é um lugar horroroso, né? Não é bolinho, não é de boa ficar preso. Quando a pessoa está no presídio, está presa, está sofrendo já, e lá dentro acontece alguma meleca, a pessoa comete outro delito, o que acontece? A pessoa ela é excluída daquela sociedade posta na solitária. Gente, a pessoa... Imagina, o que pode ser pior do que estar na prisão? É estar na solitária. É triste demais, cara. Tanto é que tem dispositivos legais proibindo a pessoa de ficar no solitário, se eu não me engano, por mais de 15 dias, 15 dias ou 3 semanas, porque mais do que isso, a pessoa adoece em caráter permanente, tá? Então, é muito sério, porque é uma necessidade humana, tá? Se a gente fica apartado dos outros, a gente adoece. A Helena está aqui falando que ela conhece uma amiga que ficou 10 anos presa, veio embora, coitada. Hoje ela trabalha num presídio, tipo... O terror da pessoa que está presa é, assim, estar preso já é ruim. Você, na prisão, que já é um lugar muito difícil, você ainda ficar afastado de todo o resto, você fica... não, entendi. Não, Jorge, você estava respondendo lá atrás se você conhecia alguém que estava no Japão, entendeu? Aí eu mudei de exemplo. Você não comentou nada sobre a questão de você conhecer algum detento ou não. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, com esse exemplo dos detentos, é o seguinte, que um dos piores castigos que você pode dar para uma pessoa é deixá-la isolada de amor, de relacionamento de amigos. Só isso basta? Não. A próxima necessidade é a necessidade de estima. Não basta você ter amigos, ter família, tá? Você também precisa se sentir querido e respeitado. Tá? Quer um exemplo? Agora está na moda, né? Não na moda, desculpa, eu falei de um jeito que parece ser uma coisa ruim, mas não é. Se fala muito sobre familiares abusivos, parentes abusivos, famílias complicadas. É aquela história. Ter família é importante, ter amigos é importante, mas também é importante para você, enquanto indivíduo, enquanto espécie humana, se sentir respeitado, amado, querido, respeitado por aquilo que você é. Tá? É por isso que quando você se sente desrespeitado, você não se sente querido, isso também faz muito mal, gera um dano psicológico imenso, tá? Inclusive, para quem gosta de séries, tem uma série na Netflix que se chama Made, ou Criada, que fala exatamente sobre essa questão da estima, tá? E, assim, assistam, é uma série muito boa. E, por fim, depois que você está com o corpo satisfeito, está com segurança, tem amigos, é respeitado e querido por amigos, aí sim
você sente desejo de se realizar enquanto pessoa, tá? O que significa realizar enquanto pessoa? Significa que você vai querer ser a melhor versão de você mesmo, tá? Você vai querer estudar, você vai querer se capacitar, você vai tentar comer melhor, você vai tentar ser mais legal. E aí, por isso eu pergunto para vocês, adianta você pegar uma pessoa que não tem nada, não tem amor, não é respeitada, vive sozinha, não tem dinheiro, passa fome, mora num lugar perigoso. Você esperar que a pessoa um dia pule da cama, eu quero me realizar? Gente, desculpa, mas a ciência mostra que não é bem assim, tá? A gente tem que ter um mínimo de autoestima, o mínimo de autoeficácia. Né? Autoeficácia é a gente confiar no nosso próprio taco, para a gente querer se realizar enquanto pessoa, enquanto espécie humana. Se a gente não conhece, vira um inferno, tá? A Tia Helena está aqui corrigindo, que ela conhece uma amiga que ficou 10 anos no Japão longe da família, tadinha. Acho que no segundo ano, tia, sua amiga já deu um jeito de casar, ou então pelo menos foi morar com uma galera, porque a solidão enlouquece, gente, tá? Enlouquece, não é frescura, é uma coisa séria, tá? E agora, trazendo tudo isso que eu falei para vocês até agora para um contexto mais prático. Pergunta de R$1 milhão. Mais dinheiro significa mais felicidade? Então, sem hipocrisia, dinheiro traz felicidade quando a pessoa não tem o básico, tá? Porque olha só, eu sou funcionária, eu tenho meu salário, eu pago as minhas contas, eu tenho uma casa, tenho que de comer, tenho que de vestir, eu tenho, tá? Então, pode ser que para mim, que já tenho o básico, ter dinheiro não fosse me trazer tanta felicidade assim. Agora, para uma pessoa que não tem nada, que está passando um perrengue danado, cara, lógico que traz. Lógico que traz, né? Uma coisa que o Jorge falou brincando, mas a gente vai falar disso. Dinheiro manda buscar felicidade? Em termos. Já vamos falar disso também, tá, Jorge? A Irina tá falando que depende. Vamos aprofundar um pouco mais isso, tá? O caso é o seguinte, o ser humano, ele tem essas necessidades aí. Só que elas nunca param, tá? Elas nunca param. O ser humano, como eu falei no começo da nossa conversa, ele é uma máquina de desejos, tá? Nós todos somos uma máquina de desejos, então nossos desejos nunca param, nunca, tá? Então, ou seja, quando você tem 15 anos, o seu sonho é namorar uma pessoa bem gata, uma pessoa bem bonita, tá? Bonita, bonita mesmo. Você quer ter um carro, você quer ganhar R$1.500 para você poder tomar uns goró, tá? É isso. Com 30 anos, você vai pensar desse jeito? Sinceramente, gente, não. Com 30 anos, você vai ter outra cabeça, você vai ter outro ponto de vista. Por quê, gente? Porque, em linhas gerais, você vai mudar, tá? Você vai mudar. Então, toda essa escala de necessidades, de desejos, de coisa que a gente quer, de coisa que a gente não quer, tudo isso vai mudar muito com o passar dos anos. E uma coisa que é triste, uma vez que você alcança aquilo que você achava que fosse te deixar feliz, muito rapidamente você vai enjoar. E aí, deixa eu projetar de novo, é o que a gente chama de adaptação hedônica. Ou seja para as melhores coisas ou as piores coisas do mundo, você vai acostumar, tá? Vamos supor que hoje o Jorge ganhe na Mega Sena. Hoje. Daqui a um ano, a gente vai medir a felicidade do Jorge, ver se ele está mais feliz ou menos feliz. Provavelmente ele vai estar a mesma coisa, porque a gente acostuma com coisas boas e com coisas ruins, tá? Qual que é a questão? A gente sempre imagina e sempre quer mais. Então, é por isso que a gente também nunca está contente. A gente nunca fica satisfeito. Nunca, né? Jorginho, o mais dinheiro ajuda, traz felicidade? Até ajuda, mas tem uma conta para isso, tem um valor que você vai ficar um pouquinho bobo, que é menos do que a gente imagina, tá? Então, vamos imaginar, que hoje, por exemplo, a Thaísa começou a trabalhar
ela ganha, por exemplo, vamos supor, R$2.500, e ela vai ficar super feliz. Daqui a um ano, ela já vai estar descontente, tá? Então, a conta que a gente faz, mais ou menos, de satisfação é um ano, tá? Isso é uma coisa triste? Tá? Principalmente porque esse tempo diminui quando você se compara com os outros. Aí, vamos lá. Vamos supor que a Elisângela, ela ganhe R$10.000 hoje por mês. Gente, o que para nós é um excelente salário, tá? É um baita salário. Meus parabéns, Elisângela. Só que a vizinha dela, que trabalha com ela, o mesmo cargo, a menina ganha 12. Elisângela vai fazer o quê? Vai se sentir injustiçada, tá? E, 10.000 é um bom salário? Sim, mas sentimento de comparação. Elisângela olha para a vizinha e fala assim, puxa vida, eu tô sendo injustiçada. Puxa vida, a vida não é justa, né? O Gabriel está falando que tem muitas pessoas desanimadas de fazer faculdade porque vai ficar sem dinheiro e prefere pagar uma faculdade. Gabriel, são escolhas, tá? Mas a questão é que independente do bom ou do ruim que for acontecer na sua vida, tá? Nossa vida ela é cheia de momentos. Independente dos momentos, em média um ano depois você já vai ter acostumado com isso, tá? A Nath está aqui falando que o tio dela ganhava 10.000 e falava que não era nada, possivelmente porque ele estava fazendo isso aqui, comparando, tá? Agora, mais dinheiro, ele vai trazer mais felicidade? Vai, especialmente quando a pessoa está passando perrengue. Quando a pessoa não está, aumenta? Lógico que aumenta, mas agora, vai fazer com que a pessoa se sinta a melhor pessoa do mundo? Não vai, tá? Vai aumentar moderadamente. Qual é o valor que se imagina como sendo assim algo que de fato vai trazer felicidade em termos americanos, tá? Se calcula que nos Estados Unidos o indivíduo que ganha R$75.000 por ano já é considerado alguém que consegue pagar necessidades básicas, um pouco de passeio, um pouco de roupa, já é considerado um valor supridor de necessidades, tá? Aqui no Brasil, a conta é diferente em termos. A gente tem que fazer uma comparação que é a seguinte: o quanto custaria aqui no Brasil moradia, alimentação, carro, vestimenta, viagem, tá? Hoje se tem mais ou menos uma conta que mede esse quantitativo, seria algo como um salário de R$8.000 por mês, tá? A questão é que você ter mais dinheiro não vai te trazer mais felicidade, só que vai trazer para você um estilo de vida que para quem está de fora e talvez para você mesmo, você vai achar que é melhor, tá? Que nem o Jorginho está aqui falando, que o ser humano é ingrato. A pessoa esquece como é que estava antes do emprego, esquece como é que estava antes do relacionamento, esquece que estava pior antes. Por quê, Jorge? Nós todos temos essa questão da adaptação hedônica. A gente acostuma, tá? A gente acostuma, tanto com coisas boas, tanto com coisas ruins. E aí, existem outras pesquisas, tá? Que mostram o seguinte, que o sentimento de felicidade trazido por posses, carros, casa, é bastante transitório. E tem pesquisa que mostra isso. Quem ganha na Mega, em um ano depois da Mega, a pessoa já tem mais ou menos o mesmo tanto de felicidade que tinha antes. Ou seja, a pessoa está deprimida, tem transtornos. Ela ganha na loteria, vai fazer com que ela fique feliz? Não, tá? Se pessoas ricas fossem automaticamente mais felizes, não existiria o tanto de pessoas que têm dinheiro e tem o tanto de transtorno que tem por aí, tá? Então, o que acontece? A gente está numa sociedade que está confundindo bens materiais com felicidade. As pessoas estão se endividando, estão comprando, imaginando que ficarão mais felizes, mas não ficarão, tá? E isso leva a um ciclo sem fim de endividamento. Então, lembra que lá atrás eu falei, gente, é importante ter um sonho, é importante ter um objetivo? Mas sonhos em termos não de posses, mas de sentimentos, sabe? Poxa, eu quero viajar, eu quero ter uma casa na praia, eu quero fazer coisas com a minha família. É por aí, tá? Não adianta você ficar olhando a grama do vizinho. Não adianta, não faz isso. Não adianta você ficar olhando o Instagram.
Não adianta você ficar imaginando que todo mundo que está ali no Instagram, ou no Facebook, ou sei lá, que tem uma vida perfeita, porque não tem. Ninguém publica foto quando está com dor de barriga na privada, tá? Então, não adianta ficar comparando. A gente sente verdadeira felicidade quando a gente consegue compartilhar as nossas conquistas, as nossas posses com pessoas que gostem verdadeiramente da gente. E não com pessoas interesseiras. E, na verdade, existe farta argumentação que pessoa interesseira azeda a vida da pessoa, né? Agora, o que as empresas fazem? As empresas sabem que a felicidade vem quando há uma posse, por exemplo, um celular, e um sentimento positivo. Então, o que as empresas fazem? Aquelas propagandas lindas de você chorar. Então, sabe aquelas propagandas maravilhosas que você fica emocionado, que você chora, que, enfim, tudo isso é proposital, tá? Porque o pessoal sabe que ligar posse com sentimento gera um composto que, basicamente, você vai querer comprar. Lembra? Vai chegando Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Boticário, Natura, fazer aquelas propagandas lindas, né? Ou Adobe, aquelas propagandas de autoaceitação, corpos diferentes. Para que isso, gente? O pessoal sabe que existe uma resposta positiva que a gente mede em termos de compras. Ou seja, a propaganda que emociona mais, vende mais. Tá? Por que isso? Porque a gente fica com uma emoção ligada à marca. Vocês já pararam para pensar que todo Natal, Ano Novo, a gente compra panetone da Bauducco, compra Coca-Cola, tem o peru de Natal? O pessoal ligou emoções e sentimentos a produtos, a comerciais, tá? E isso, gente, é batata para vender mais, tá? As empresas fazem isso? Fazem. E contratam gente que entende muito de psicologia humana para manipular esse tipo de conhecimento, tá? Vocês já repararam que as propagandas andam todas super emotivas? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui alguma coisa para mostrar para vocês agora de imediato. Mas eu não vou não agora. Agora eu só quero concluir essa temática para a gente poder seguir. Enquanto isso, meninos, tá tudo bem? Alguma dúvida, algum problema? Bom, a Wesley tá falando que tá tudo bem, Cris também, Tairine também. E, gente, já estamos entrando, na verdade, na rota final da nossa conversa, tá? Então, em suma, é importante buscar educação financeira? É, porque daí você fica menos propenso a cair nas garras, né, de endividamento, de empresas cegas de golpes. É importante sonhar. E, mais importante do que sonhar, colocar isso em termos de projeto, ou seja, pensar em termos daquilo que tem começo, meio e fim, prazo entre 3 e 5 anos. É importante você fazer escolhas equilibradas, tá? Ou seja, se você tem um sonho, você evita gastar dinheiro com bobagem, você evita ficar fazendo besteiras impensadas, você evita consumir por consumir, tá? É importante que vocês reflitam o que você realmente precisa e aquilo que você deseja, tá? Por exemplo, precisar. O Jorge, que está aqui nos ouvindo, ele trabalha com áudio e vídeo, né? Ele é um excelente videomaker. Para ele, um equipamento de vídeo top é importante para o trabalho dele, tá? Isso para ele é uma necessidade. Para mim é um desejo, porque eu não trabalho com isso, tá? Então, toda vez que vocês pensarem assim, eu preciso comprar, não sei o quê, qual que é a regra básica? Isso vai trazer dinheiro para você? Você ter um celular melhor, você ter uma roupa melhor, você ter um calçado melhor, isso vai de fato trazer retorno? Porque se não for trazer, não é necessidade, é desejo. Nesse caso, não compre, tá? Agora, por que a gente procura? Por que é tão difícil planejar? Por que é tão difícil a gente transformar nosso sonho em realidade? Primeiro, porque nós todos somos imediatistas, né? Que nem o Jorginho está aqui falando que na mão dele, se ele comprasse um equipamento, né, em um mês ele já teria de volta o dinheiro que ele gastou, porque ele vai fazer foto de casamento, vídeo, etc. Para mim,
Eu ia satisfazer a minha vontade de bater umas selfies mais bonitinhas e acabou. Eu não ia fazer nada com isso, entendeu? E depois eu ia ficar tentando vender o negócio na LX, vendendo por metade do que eu paguei. Por que que a gente cai nessas armadilhas de prazer imediato? Porque o ser humano é assim. O ser humano não é racional. A racionalidade veio para a gente depois da evolução. Associa isso com o fato de que nós temos pouca formação financeira e nós temos um negócio que se chama memória inflacionária. Pessoal, essa memória inflacionária funciona da seguinte forma, tá? Quando eu era criança, há muito tempo atrás, né, o Brasil passou por uma crise financeira muito séria. E essa crise trouxe inflação. O que significa inflação? Significa o seguinte: vou comprar esse copo hoje, tá? Hoje ele custa R$3. Amanhã ele vai estar custando 4. Isso é inflação. É quando o seu dinheiro perde o poder de compra. Os salários não acompanhavam esse aumentar de preços. Então, por isso, no começo dos anos 90, quando meu pai recebia o salário dele, ele corria para o supermercado, enchia carrinhos e carrinhos, porque ele sabia que amanhã ia estar mais caro. Vocês já passaram, algum de vocês era vivo quando isso acontecia? Né? Tia Helena, eu sei que era, o Jorge também acho que era. Né? Quem tem mais de 30 provavelmente vai ter passado por uma situação dessas, tá? E aí, o que é essa tal dessa memória inflacionária? Essa memória inflacionária é quando a empresa fala o seguinte: é só hoje, tá? E é quando você tem um certo trauma financeiro e você acha que precisa comprar agora, porque se não comprar agora, vai acabar. E sabe o que é triste? Existem pais que ficaram traumatizados com toda essa questão de inflação e acabaram passando o trauma para os filhos. Então, tem muitos filhos que não têm controle financeiro nenhum, tanto porque não aprenderam a lidar com dinheiro, quanto porque acham que se não comprarem agora, depois não conseguem mais comprar, tá? Aí, uma sugestão que eu dou para vocês, aí tem alguns livros, tá? Que eu sugiro que vocês leiam. Esse Mentes Consumistas eu tenho, tá? Para quem quiser me avisa que eu mando. Especialmente, tem um, de toda essa conversa de felicidade, se chama Os Mitos da Felicidade. Ele verifica, por exemplo, de que forma dinheiro, casamento, namoro, estudo, etc., isso te ajuda mais ou menos a ser feliz. E isso com uma abordagem zero achismo e muita prática, tá? E por fim, só para a gente concluir, eu mostrei para vocês, peraí, deixa eu ver aqui o chat. Thaisa está falando que ela tem metade das roupas que ela tinha antes, porque ela percebeu que valia mais a pena ela pensar em termos de utilidade. E ela está certa, tá? Tem coisas, né, que você precisa refletir bem se é preciso, se não é preciso comprar, tá? E por fim, né, só para concluir, matemática que é um pouco complicado, que é a seguinte: muitas pessoas hoje têm problemas com consumo. Tá? Muitas pessoas estão endividadas, muitas pessoas estão ensinando comportamentos errados para os seus filhos, e esses comportamentos, eles são repassados ao longo do tempo, tá? Então, ensinar seus filhos a consumir errado é quase que uma garantia de que eles serão endividados futuramente, de que seus netos serão endividados também, tá? E também o endividamento, o consumo impensado, ele traz tristeza, ele traz infelicidade. E existe uma técnica para você ver se você tem problemas com consumo ou não, tá? Eu mandei lá no grupo, é esse teste aqui. Vocês vão responder sim ou não para todas essas afirmativas, tá? São 51 questões, vocês vão responder em casa, sim ou não. E daí, depois que vocês responderem tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar a resposta com isso aqui. Se vocês marcaram de 25 a 35 sims, cuidado,
você está comprando demais. Mais de 35, você precisa de ajuda. Tá? Você está com um problema de consumo. E, gente, problema de consumo é tão sério quanto um vício em drogas, é tão sério quanto um vício em jogo, é tão sério quanto um vício qualquer. E as pessoas não percebem que estão com esse transtorno, a não ser quando elas já estão endividadas e endividaram a família inteira junto. Tá? Tairine está aqui falando que ela é acumuladora e ela tem dificuldade de desfazer. Tairine, pesquisa depois na Netflix uma moça que se chama Marie Kondo, que ela ensina uma técnica de organização que vai te ajudar, tá? A Marie Kondo. A Thaisa está falando. Tairine, você vai gostar. Então, pessoal, como tarefa, né, não é obrigatório, óbvio. Mas se vocês acharem que vocês estão com algum problema de consumo, façam isso, tá? E principalmente, mais de 35 respostas positivas, vocês precisam de ajuda, tá? Precisam mesmo, porque a tendência não é melhorar. Infelizmente, a tendência é piorar, tá? Esse tipo de coisa só piora com o passar do tempo. Meninos, então, ó, com isso, terminamos a nossa conversa de hoje, tá? Aqui tem algumas referências que eu utilizei para montar esse nosso material. Na nossa conversa de amanhã, não vai ser eu que vai estar aqui, vai ser a professora Mara, e ela vai falar um pouco de investimento, um pouco de poupança. Mas por que é importante, primeiro, avaliar comportamento? Porque se você não está bem aqui, o resultado você vai ver no bolso. Tá? Não adianta você fazer um monte de curso, não adianta você ter um monte de sonho, se você não estiver minimamente equilibrado, tá? Em termos de consumo, se você não refletir aquilo que é importante para você e aquilo que não é importante para você. Tudo certo, pessoal? Tudo bem? Então, ó, eu vou parar a gravação para a gente poder conversar melhor, né? Para vocês puderem tirar dúvidas, fazer comentários, tá? E vou pausar a gravação para isso não ir para o YouTube, tá? Então, ó, parando.